Gravando de novo. Voltando então, como eu falei, Tenochtitlan, que era a capital asteca, uma cidade muito grande mesmo, para a época, seria uma Nova York da vida, pelo menos. Nem São Paulo vai se comprar. Acabou se tornando a capital do México atual. Construíram em cima, dominaram a cidade, demoliram várias coisas e usaram muitos prédios para fazer uma cidade nova. Isso mostra como os astecas influenciaram o México atual. Mas uma coisa que eu gosto muito de como eles influenciaram é na parte da religião. O México, atualmente, também é um país... O México tem história de ser um país muito católico. Fortemente católico. Porém, os astecas eram politeístas, claro. Então, vários deuses. Mas eles tinham uma reverência especial pela vida e pela morte. Os astecas pensavam muito nessa questão da relação da vida, da morte e no que vinha após a morte. E isso influencia o México atualmente. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar de uma coisa do México chamada Dia de los Muertos. É um feriado no México em que eles celebram seus mortos. Isso é uma influência asteca, totalmente asteca. É uma coisa que eles trazem desde que eles eram Império Azteca. Tem um filme sobre, eu esqueci o nome do filme, mas tem um filme sobre Dia de los Muertos. Um segundo detalhe que eu acho maravilhoso. Existe no México Santa Muerte. Isso existe no México, gente. Joga no Google, isso existe. Existe no México a Santa Morte. Na religião mexicana, no catolicismo mexicano, existe uma figura forte que é a Santa Morte. Claro, a Igreja Católica não reconhece, então eu não vou ler sobre isso. Mas isso é uma figura que vem desde que eles eram astecas. A Santa Morte. Fazer reverência à morte. Como forma de lembrar que a vida terrena é passageira. Como forma de já se preparar para uma vida após a morte, etc, etc. A vida é uma festa, muito bem. Então, esses dois detalhes aqui, o Dia dos Muertos, o Dia dos Mortos, e a Santa Morte, a Santa Muerte, esqueci o nome dela todo, são influências dos astecas no México atual. Influência dos astecas na cultura mexicana atual. É muito forte isso. Mas, por último, só para lembrar que os astecas foram um império muito grande e que ele conquistou vários povos. Basicamente, o Império Azteca ele era um império forte, poderoso militarmente, e conquistou vários povos. E isso acaba sendo um dos motivos para o fim dele. Quando os espanhóis chegam, eles fazem um joguinho tipo Game of Thrones da vida, em que eles fazem aliança com os povos dos astecas, eles dominavam, para que esses povos lutem contra os astecas. Então, quando os espanhóis chegam, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem pegar essa galera que os astecas dominavam, armam esse povo, e esses povos enfrentam os astecas. Que durante muito tempo foi um critério de força, se voltou contra eles. Cuidado com isso. Ao dominar alguém, essa pessoa pode se revoltar contra você. Cuidado com isso. Mas então, seguindo. Sobre os astecas, é isso. Por último, que é até um pouco mais simples, eu vou falar também sobre o povo Inca.
Os Incas. Sobre os Incas tem menos coisa para falar. É mais tranquilo. Primeiro, só mostrando novamente aquela imagem, os Incas foram vizinhos nossos. Eu até que estou aqui no norte, estou aqui no México. Os Incas estão por aqui. E eles ficaram basicamente, o centro era no atual Peru, mas eles se espalharam muito pela Cordilheira dos Andes, toda essa parte leste da América do Sul. E chegaram a ter territórios na atual Argentina. Então os Incas foram muito vizinhos nossos. As cidades incas antigas não estão longe do Brasil. Machu Picchu aqui pertinho. Sobre os Incas, algumas coisas em geral. Bem pouquinhas mesmo. Primeiro, eu gosto muito de lembrar que a palavra Inca era o governante. Os Incas eram um império. Nesse império, o Inca era o imperador. Ou a sua família, as pessoas que lhe eram próximas. Tá? Não, acho que essa é a América Central não. A América Central é mais. Então, o nome Inca, nessa civilização, era o nome do imperador. Se você falar. Então, quando vocês se lerem sobre algum imperador Inca, normalmente falam, o Inca Tupac Amaru, ou Inca tal coisa, porque Inca era um título mesmo. Esse povo não se chamava Inca. E falava, eu sou da civilização, eles chamavam. Tawantinsuyo. É isso. Tawantinsuyo. Que em língua quechua, aqui eu tenho terra, no plural, basicamente 4 terras, 4 civilizações. Era o nome que eles se davam ao seu império. Tawantinsuyo. Nunca vou cobrar vocês em prova, relaxa, nunca, jamais. No máximo eu já menciono. Mas é legal saber que o nome do Inca era o título do imperador. Ok? Os Incas, uma coisa que eu gosto de falar deles é que na agricultura, deles, ela influenciou o restante do mundo. Por quê? É da região dos Incas que surgiu a batata. A batata é um alimento que surge na Cordilheira dos Andes, no território dos Incas. E de lá, ela se espalha com muito louvor, graças a Deus, obrigado. A Europa, todo mundo come batata no mundo, basicamente. E ela vem daqui, da América do Sul. Ela vem da Cordilheira dos Andes. Era um item que os Incas cultivavam muito. E ela rapidamente se espalha pelo mundo. Rapidamente. Se torna um alimento barato, nutritivo, que todo mundo come. Na Europa inteira, então, meu Deus. Se torna um alimento muito importante. Ela não tinha em outro lugar. Ela não tinha. Daqui, da região dos Incas, ela se espalha para o restante do mundo. Tá? Isso é bom a gente enfatizar. Ela se espalha de lá. Hoje se tem plantação de batata na Inglaterra, não sei o que lá, lá. Mas ela começa onde os Incas moravam. Tem, sim. Eles usam muito batata. Lá na Inglaterra, é muito comum você estar andando na rua, eu lembro bem disso, aí passa por uma lojinha de fish and chips, que é batata frita com peixe. Eles adoram comer isso. Então esse império, claro, foi um império grande, poderoso, etc. Mas ele é muito lembrado por 2 coisas. Eles eram muito mineradores. Então eles faziam muitas coisas com metal. A metalurgia deles era muito desenvolvida.
que é metalurgia? Metal. É tudo que você faz com metais. Eles foram uma civilização boa em metalurgia. Ou seja, era capaz de pegar um minério e fazer uma faca, fazer uma espada, fazer alguma outra coisa. Mas também joias. As joias incas eram muito bem elaboradas, eram muito bem trabalhadas. Muitas eram só para enfeite e outras tinham também importância religiosa. Então, os incas foram um povo muito desenvolvido na questão dos metais. Um povo muito bom nisso. Tá? Basicamente, deles tem que falar isso. Vou falar só basicamente isso deles. Só enfatizando, havia outros povos além desses? Sim. Olmecas, Toltemecas. Tinha mais um que eu lembro agora. Haviam muitos povos, muitos conquistados por eles, outros anteriores a eles. O que a gente pega para estudar são só esses três. Tá bom? Isso tudo está no capítulo 11. Vou agora para o 13. Porque o 13, apesar de ser um capítulo grandezinho, eu posso resumir na questão só do Brasil. Quando a gente fala de povos pré-colombianos aqui no Brasil, a gente basicamente fala de indígena. A gente pegou o hábito de falar de índio. E como é que era o quadro no Brasil? Até hoje, nós temos muitos povos indígenas no Brasil. Bem menos que antigamente, claro. E eles são muito diferentes entre si. Isso é bom a gente ter noção. Um povo indígena do Paraná tem pouco ou quase nada a ver com o povo indígena da Amazônia. Vou até dar nome aos bois. Uma pessoa indígena do povo Yanomami, que é de Roraima, tem pouco ou quase nada a ver, praticamente nada a ver, com o cara do povo Guarani, que habita o atual Paraná, principalmente. São muito diferentes. É tipo comparar um brasileiro com um russo. Ou um brasileiro com um japonês. É muito diferente. O que eles têm em comum é o fato de serem indígenas. O fato de serem indígenas. Então, assim, ao mesmo tempo em que muitos povos são próximos entre si, os indígenas e brasileiros, muitos são totalmente diferentes. Totalmente diferentes mesmo. Daí tem muita diversidade. Você vai ter muitos povos, vai ter e teve nômades, seminômades, e sedentários. Tem muitos mesmo, nas três categorias. Nômade é que não fica num lugar só, sabemos. Sedentário é o contrário, que habita num lugar só. Um seminômade, ele alterna. Tem períodos que ele está caminhando, tem períodos que ele está peregrinando, tem períodos que ele está se movendo, tem períodos que ele está num lugar só. Isso se alterna. Muitos povos nas três categorias, muitos povos negros. Então, quando a gente fala de como é que eram os indígenas brasileiros, a gente fala muito no geralzão. Eles eram assim, eram assado, eram isso, eram aquilo. É muito, muito, muito no geralzão, geralzão, geralzão. Você tinha muitos que viviam em aldeias, você tinha muitos que tinham cacique e pajé. Lembrando, cacique vai ser o líder, pajé é o cara religioso. Já tem alguns que não tinham. Em geral, claro, você vai falar, a caça é importante, a pesca, a pecuária, a agricultura. Nada que, na verdade, seja diferente muito diferente de povos em outras partes do mundo. Nada muito diferente. Nesse aspecto, não. De como eles viviam, como eles tinham sua sobrevivência. Ok?
Agora, entrando num aspecto mais importante para os nossos dias, é uma coisa que eu pesquisei uns tempo atrás, que é importante para hoje, muito importante para hoje. Isso a Poxa Vocês não traz. Mas é a questão sobre o que é ser índio. Por quê? Eu já falei que tem muitos povos diferentes mesmo. Assim, a diferença é gritante entre um e outro. O que acontece? A pergunta do o que é ser índio, ela é mais difícil do que parece. Ela é muito difícil. Por que isso? Você pode ter uma pessoa de um povo indígena morando no centro de São Paulo, tendo aí um smartphone, não sei o quê? Pode. Pode. Nada impede. Uma pessoa não deixa de ser índio porque decide não mais morar na aldeia, na tribo dela. Não deixa de ser índio. Em outro caso, se eu me caso com uma indígena, eu viro índio? Para alguns povos indígenas, sim. Para outros, não. Aí a gente começa a brigar. Casei com uma indígena, vou morar com ela. Virei índio? Para alguns, sim. Para outros, não. Depende do povo. Tivemos um filho, ele vai ser indígena? Para alguns, sim. Para outros, não. Depende do povo. Vê que não tem nada fixo, não tem um livro de regras. Ah, tá. Beleza, agora você é. Agora você não é. Isso é muito complexo, gente. Isso é muito, muito complexo mesmo. E isso, no nosso país atual, cria tanto problema, você não tem noção. Você cria muito problema. Muito problema mesmo. Por quê? Porque vive tendo esse debate. Ah, você não é mais índio. Você virou índio. Não sei o que, não sei o que lá. Sendo que eles mesmos, isso varia de acordo com eles mesmos. Eu estava lendo, por exemplo, semana passada, deu treta com uma menina do Maranhão. Por quê? Porque ela é indígena, só que, se não me engano, um dos pais dela não é. Ela nasceu e cresceu na aldeia. Mas um dos pais dela, por não ser, ela parece não ser índia. Deu uma treta que ela entrou numa faculdade, entrou na Federal do Maranhão, curso de medicina, com cota indígena. E acharam que ela tinha fraudado a cota. Sendo que ela tem documento, atestador de certidão de nascimento, tem foto com cacique, tem tudo, provando que ela é indígena. Ou seja, acusaram ela de tentar ser uma falsa índia, porque ela não parecia ser, sendo que ela é. A mulher tem certidão de nascimento, gente. A mulher tem documento, a mulher tem tudo. E aí, como é que faz? Só para mostrar como uma coisa é complexa. O ser índio no Brasil hoje é uma coisa complicada, bem complicadinha. Então não trate como uma coisa fácil. Olhar alguém, ah, é índio, ah, não é mais índio. É muito mais difícil, o buraco é muito mais embaixo. Eu garanto a vocês, ninguém tem a resposta definitiva para isso. Ninguém. Ninguém mesmo. Se eu juntar 20 pessoas numa sala para debater sobre isso, botar indígenas pesquisadores, vai dar briga. Porque ninguém tem resposta para isso. Tá? A menina, comprovaram que a menina realmente é indígena, porque ela tem um monte de documentação, ela tem como comprovar ali no papel, e pediram desculpa para ela, porque a menina foi perseguida. Entendeu? Ela foi perseguida mesmo, ela foi xingada nas redes sociais, xingaram ela. Falaram que ela tinha que morrer, que ela tinha não sei o que, não sei o que lá. Você nunca estava no direito dela. E, nossa, tem uma polêmica contra isso lá, você não tem noção. Horrível, horrível. Então, isso é importante os povos indígenas para hoje. Outra coisa que é muito importante, principalmente para essa galera aqui. A galera, os povos indígenas, que são mais fixos em algum território. Na questão religiosa e identidade, a parada da terra é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Para muitos povos, isso também não é uma regra universal. Isso varia de muitos povos para muitos povos. O território mesmo, o chão, a terra, onde eu moro, onde eu vivo, onde meus pais, meus avós, meus antepassados moraram, é importante para alguns povos. Tem importância religiosa e tem importância em quem você é.
em quem você é. Por que eu tô falando isso? Porque daqui vem muita confusão, muita briga, muita treta, uma coisa enorme, entre povos indígenas de um lado, e de outro lado, agricultores, pecuaristas, garimpeiros atuais. A gente não tem noção disso aqui no Rio de Janeiro. Mas já conheci gente do norte e do sul que lidam com mais frequência com isso e dá muito problema. Dá muito problema mesmo. Muito problema mesmo. Porque enquanto para alguns indígenas, beleza, tchau, fui, beijo, não tem problema nenhum. Para outros, a questão da terra é ali, ó. Não pode tirar, não pode tirar. É como se matasse a pessoa. É como se fizesse um ato de violência contra ela. Novamente, é bastante complexo. Não tem uma resposta simples, única, que vá servir para todo mundo. Por isso que costuma ter briga com indígena, costuma ter crise com indígena. A FUNAI, que é um órgão governamental para cuidar dos indígenas e para respeitar as múltiplas culturas e línguas, vira e mexe tá no jornal porque deu algum problema, porque deu alguma merda, porque deu algum problema, porque não sei o que, sei lá. O governo X fez isso, o governo tal fez aquilo, porque o povo tal recorreu, o povo tal invadiu a FUNAI. Porque é tão difícil o negócio, uma coisa tão bagunçada às vezes, que, em suma, cada caso é um caso. Cada caso pequeno é um caso pequeno. Ok?